A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe a todos nós. Continuando aqui o estudo dos pequenos grupos. Antes de tudo, como é que você está, meu querido? Você está bem? Como tem sido esse tempo de partilha na sua vida, né? Que possa ser um tempo maravilhoso, que você participe, que você se engaje nos pequenos grupos, que você peça para o Senhor falar profundamente ao seu coração e que Ele traga cada vez mais a vida verdadeira, que a gente possa também se render a Ele, que é o principal, né? Ele já fez tudo por nós. Agora nós precisamos nos render e viver essa vida. Tem sido maravilhoso todo esse tempo e hoje nós entramos na parte 3, tá? Que vai falar sobre os perigos dessa vida crucificada e dentro dessa parte 3 começa com o capítulo 9, falando sobre o preço, o custo da vida crucificada. Então, bora lá. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. Paulo escreve tudo para ele, que antes era lucro, agora era perda. Ele chegou a essa conclusão. E quando alguém é chamado para viver o Evangelho e seguir a Cristo, Deus ele faz um convite para nós. E esse convite envolve perder tudo para ganhar a Cristo. E nada se compara a isso. E é interessante a gente pensar, porque Ele nos chama para seguir a qualquer custo. E o inimigo pode fazer o pior, mas quem está nas mãos de Deus está seguro, né? Agora a pergunta pra gente, que a gente precisa fazer pro nosso coração, é: quanto vale seguir a Cristo? Porque ninguém estranha o preço alto que a gente paga por um sonho humano. Todos aqui têm sonhos. E ninguém questiona, ninguém pergunta quanto custa para ser um grande jogador de futebol, um advogado renomado, um empresário de sucesso, ter uma carreira profissional, todas essas coisas. Todos sabem, né, no fundo, que quanto mais importante o objetivo é, mais alto o preço que cada um tem que pagar, né? Isso aqui já é conhecimento inquestionável. O que custa pouco, vale pouco. O que custa nada, não tem valor. Por que eu estou falando isso? Porque quando o assunto é vida com Deus, muitos querem glória sem cruz. Querem ali resultados espirituais sem sacrifício. E o desafio, ele é simples, só que é profundo. O que nós estamos dispostos a pagar, a sacrificar, a renunciar para viver a vida crucificada? Né? Eu tenho amigos que tiram certificações, estudam, eu mesmo, né? É desgastante muitas vezes o preço que você paga ali para obter algo, para ter alguma coisa, mas e para viver essa glória? A história da igreja, ela é testemunho disso. A gente viu aqui, inúmeras vezes, homens, mulheres que pagaram preço, perderam tudo, até a própria vida, né, mártires da fé ali, toda uma linhagem gloriosa que viveu realmente aquilo que pregava, que aos olhos do mundo pareciam serem fracassos, mas para os olhos de Deus, eles eram glória eterna, né? Foi assim como Estevão, ali o primeiro mártir cristão, que morreu aos pés de Saulo, e aquela cena ficou marcada na alma daquele jovem. Mais tarde, Saulo se tornaria Paulo, e aquela semente plantada ali pelo sangue de Estevão, né, frutificaria em um apóstolo que transformaria o mundo. Mas se você olhar hoje para nossa época, é impossível não ver o contraste, a não ser que a gente realmente esteja entorpecido, totalmente cego. Mas se a gente parar um pouquinho para analisar, nos últimos 50 anos, a qualidade espiritual da fé tem caído muito. E a gente nem precisa entrar aqui no mérito da teologia liberal, do modernismo, só olhando para a parte evangélica da qual nós fazemos parte, que sempre defendeu a verdade das Escrituras. A gente tinha essa vaidade do tipo assim, não, os evangélicos, os crentes, eles defendem a Bíblia, o povo da Bíblia, né? Tinha aquela vaidade, eu lembro no meu tempo, quando era pequeno, tinha a questão ali dos católicos e protestantes, quando falava dos crentes, nossa, é um povo que defende a palavra, a gente fica a Bíblia debaixo do braço. Mas isso se perdeu, né? A fé, aquela fé viva dos nossos pais, avós ali,
ela foi sendo trocada por uma religião popular, uma coisa mais leve, mais confortável, né? Sem profundidade. Uma fé que o autor, Tozer, ele fala que muitas vezes parece mais um paganismo revestido com um verniz de cristianismo. Olha só que grave essa afirmação, né? Aparência de piedade, mas sem poder. Quer uma prova disso? Faz um teste aí, meu querido. Depois desse vídeo, quiser pausar agora e fazer esse teste agora, entre em canais de igrejas no YouTube, essas mega igrejas, igrejas evangélicas. Entra lá, se você quiser pausar esse vídeo agora e testar. Percorra os perfis cristãos aí no Instagram. Tenta achar o foco, o tema, os títulos. E se você olhar com atenção, seu coração vai dar uma apertada, porque a gente chegou no estado precário, né? Não porque a gente fala muito sobre graça, mas porque a graça se tornou algo barato, né? Falamos de perdão, né? Você vai entrar nos canais lá do YouTube, do Instagram, vai ter muito sobre perdão, mas cadê obediência, né? Vai ter muita coisa sobre amor, mas cadê disciplina, né? Vai ter muito sobre paciência, mas e a santidade? Então, bênçãos, né? Mas e o levar à cruz? Discipulado, renúncia, arrependimento. Então, não que não tenha essas coisas, mas estão lá nas notas do rodapé desses canais, dessas igrejas, dessas pregações. E esses textos citados não são mais vividos. Então, assim, aquela graça que um dia ela quebrantou tantos corações, né, que colocou tantas pessoas de joelho, em lágrimas, com tremor, ela se tornou uma coisa quase mundana, né? Já não toca, né? Ela não transforma. Então, uma coisa que era extremamente importante, como o autor ele menciona para os morávios, para os metodistas, para os avivalistas, né? Que incendiava os corações em mulheres ali, a santidade, perdeu o brilho, virou apenas coisas para serem colocadas em sermões e canções, mas sem uma igreja devotada, né, a isso, né? Na verdade, a gente tem hoje uma geração inteira de cristãos, e olha que isso está sendo ressaltado na época de Tozer, tá? Há uns boas décadas atrás, mas mais do que nunca hoje. Nós temos hoje, na verdade, uma geração inteira de cristãos que cresceu e cresce hoje mais devotada às próprias conquistas e aos próprios prazeres, do que realmente ao Deus que um dia os chamou para carregar a cruz. Dietrich Bonhoeffer, um homem que viveu à sombra de um dos maiores horrores da história, o império de Adolf Hitler, o louco, né, niilista, que conduziu uma nação inteira à idolatria e à destruição. E Bonhoeffer estava lá na casa dos 30 anos, quando os nazistas tomaram o poder. Ele era um teólogo, um acadêmico respeitado, um líder influente na igreja confessional da Alemanha, mas acima de tudo, era um cristão com um discernimento forte, espiritual. Tinha uma mente afiada, um coração muito sensível a Deus. E ele entendeu muito antes de qualquer pessoa que o socialismo nacional de Hitler não era um simples movimento político. Era uma força demoníaca, disfarçada de redenção. E ele sabia que aquilo ia levar a Alemanha e o mundo a uma guerra sangrenta. Então, quando ele viu a sua nação se curvar diante de um homem, como se fosse um deus, o coração dele se indignou. Aí ele subiu, certo dia, em um estúdio de rádio, diante de milhões, e advertiu, nas palavras dele: esse sistema corrompeu a nossa nação. O povo fez de seu Führer um ídolo e de seu ídolo o seu Deus. E aí ele ia continuar falando, a transmissão foi cortada no meio da fala. Por que será, né? Mas a sua coragem, mesmo assim, ela ficou registrada. Então, quando a guerra começou a se formar, Bonhoeffer deixou a Alemanha, foi trabalhar na Inglaterra, e ele podia ter ficado ali, segurança, com liberdade, longe do caos. É a lógica humana, né? Ninguém quer ficar perto do caos, perto da guerra. Imagina, você tem família, tem tantas coisas. Mas a consciência dele, cristã, não permitiu isso. Ele disse, abre parênteses, não terei direito de participar da reconstrução da Alemanha após a guerra se não partilhar agora das provações deste tempo com o meu povo. Os cristãos na Alemanha enfrentarão uma terrível alternativa: desejar a derrota da própria nação
para que a civilização cristã sobreviva, ou desejar a vitória da nação e destruir nossa civilização. Sei qual dessas alternativas devo escolher, mas não posso fazê-lo em segurança. Fecha aspas. Bonhoeffer voltou para casa e voltou sabendo que estava indo ao encontro, na verdade, do sofrimento. E ali, de volta para a Alemanha, ele continuou servindo tanto a igreja confessional dele, quanto a resistência clandestina daquela época, que lutava contra o regime de Hitler. E logo, não teve jeito, ele foi preso em Gestapo e junto com parte da sua família, né, e foi enviado a diferentes prisões, a campos de concentração. Terrível, meu querido. Só que mesmo preso, ele continuou servindo. Ele pregava, ele consolava, ele orava, ele ajudava. Não faltavam pessoas para servir dentro daquela situação horrível. E os que estiveram ali ao seu lado diziam, testemunhavam que ele mantinha uma calma quase sobrenatural, algo inexplicável, um autocontrole, assim, até nas situações mais terríveis. As pessoas diziam, olha, ele era um gigante diante dos homens. A gente olhava para ele e não conseguia entender da onde vinha tanta força. Mas ele, ao mesmo tempo, era uma criança diante de Deus. Ele era luterano, alemão, claro, como a gente falou. Ele era um homem de uma notável percepção espiritual. Ele pregava Cristo como Salvador com uma pureza, né, que o mundo moderno ele já não via mais. E ele abraçou algo que ele mesmo chamava de graça preciosa. Bonhoeffer, ele fazia questão de destacar isso. Ele dizia que a graça de Deus, olha que forte, não era um tapete que cobre o pecado, mas um altar que consome o ego. Uau, meu Deus do céu, né? Ele afirmava assim, nós não devemos tentar chegar ao céu de forma barata. Na verdade, a graça de Deus nos custará tudo o que temos. Essa é a graça preciosa, dizia ele, né? Porque custou o sangue de Cristo. E por isso mesmo, custará tudo de nós. Talvez até a própria vida. E no início da guerra, ele estava noivo de uma jovem mulher. Ele tinha uma família bonita, uma vida toda pela frente. Já falei, era um jovem ali, em torno dos seus 30 anos. Mas e foi justamente isso que os nazistas, eles usaram ali, né, contra ele. Então o regime dizia assim, se você não se calar, sua família vai sofrer. Pare de pregar dessa tal de graça preciosa, sobre liberdade em Cristo. Pare de alertar o povo contra Hitler, ou a gente vai matar os seus parentes. Era uma chantagem covarde, mas era comum. Funcionava já com quase todos, mas não com ele. E ele, com uma serenidade que vem só do Espírito Santo, respondia, a minha família pertence a Deus, e vocês nunca vão conseguir que eu me renda, ameaçando aquilo que é dele. Anos antes, ele já tinha escrevido uma própria frase que resumia a própria vida, né? Ele dizia que quando Deus chama um homem, ele o chama para vir e morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 9 de abril de 1945, no campo de concentração de Flossenburg, Bonhoeffer ele foi enforcado. E ele não quis ser resgatado, não quis colocar a vida dos outros em risco. Ele caminhou até a morte, com calma, com dignidade. Um soldado que testemunhou a cena disse, olha, ele morreu em paz, né, entregue. Enquanto isso, o povo alemão ali cheio de orgulho nacional, toda aquela idolatria, né, celebrando vitórias, cego, inflado pela própria força. E Deus, em sua misericórdia, envia um homem que via a uma nação de cegos, totalmente cegos. E os cegos enforcaram o profeta, né? Olha só, a história se repete, né? Cremaram seu corpo ali, espalharam suas cinzas, e é como se Deus mesmo respondesse ao gesto. Pouco tempo depois, aquela nação orgulhosa também, ela foi queimada. Mas, diferente do profeta, eles não saíram das chamas sem cheiro de fumaça. Eles não saíram com dignidade daquilo. Os véus da alma. Depois de Bonhoeffer, Tozer nos leva a olhar para dentro. Porque nem sempre o inimigo está do lado de fora. Às vezes ele mora no véu que nós criamos entre nós e Deus. São vários véus, onde a gente começa a substituir ou até negar a Deus. São véus sutis, que muitas vezes nós não queremos rasgar. Um campo de batalha ali vai se desenhar dentro do nosso coração, e é aqui que a gente precisa olhar com sinceridade. Um dos véus que são sutis, perigosos,
é o dinheiro. E não precisa de muito para prender a gente. Basta que ele seja ali o suficiente para que ele vá crescendo e ocupando lugar. Um lugar que pertence só a Deus no nosso coração. E é fácil ir ficando enredado na teia ali das finanças. Alguns vão se perder no excesso, outros vão se perder na falta, uns vão falar, vão amaldiçoar o dinheiro, outros vão tratar como se fosse um Deus, né? Vão viver atormentados também com tantas coisas. Em ambos, a gente vê um coração cativo, um coração pesado, um coração que não descansa. Salomão, ele entende isso e ele fala: Deus, não me deixa nem ser rico para que eu diga quem é o Senhor, mas também que eu não seja pobre, para que eu venha roubar e desonrar o teu nome. A questão aqui nunca é o quanto você tem, mas o quanto o dinheiro ele tem em você. E isso é sutil. Não precisa você fazer um monumento. Não é uma questão de você declarar conscientemente: o dinheiro é muito importante para mim. Não é isso. São coisas que movem o seu coração. Por exemplo, a sua preocupação com o futuro, seu futuro financeiro, né? Você não consegue ter paz, você não consegue ter tempo de oração por tanto tempo que você consome com isso. A oferta deixa de ser algo de gratidão, vira um cálculo, né? Quando a fidelidade de Deus ela é medida pelo que você tem na conta. Então, se você tem bastante dinheiro, Deus é bom. Se você não tem, Deus sumiu. Quando as suas decisões, e decisões importantes, elas vão se basear... Você vai escolher o seu emprego, o seu ministério, o seu casamento, com base na sua segurança material, sabe? Não na obediência. Tudo isso é o véu do dinheiro, né? Um outro exemplo é, por exemplo, quando as compras, elas viram um consolo espiritual, né? Então você gasta para aliviar a alma, em vez de orar para ser transformado. Você abre lá a Amazon, oh meu Deus, vou comprar aqui um livro. Eu sou louco por livro, mas às vezes eu tenho que me perguntar, será que eu estou comprando por impulsividade? Para ter um consolo? Que gostosinho, estou comprando aqui esse item, essa promoção. Tudo isso cai no véu do dinheiro, né? Então assim, você vê, e eu me coloco aqui, irmãos, para ser escrutinado, servindo tanto tempo na igreja e às vezes a gente tá ali cansado, sabe? Não consegue descansar. Por quê? Porque a gente é movido, sabe? Pelo dinheiro, por essa preocupação. Isso é um véu. Essa é a reflexão. E qualquer coisa que se coloque entre nós e Deus, mesmo que pareça legítimo, porque a racionalização vai falar, não, tudo isso é legítimo, né? É suficiente para apagar a luz da comunhão e para tirar até todo o tempo que a gente tem para estar com o Senhor. Outro véu, o véu das amizades. As amizades são um dom precioso de Deus, mas também podem ser facilmente, né, transformadas em laços que nos afastam da vontade de Deus. E aqui, não pense que estamos falando de amizades do mundo, né? Essas geralmente a gente já interrompe assim que a gente segue a Cristo decide. Mas falo de amizades dentro da própria igreja. Eita, como assim, né? Irmãos, aos poucos, muitas amizades elas vão se tornando mais importantes do que o nosso próprio relacionamento com Deus dentro da igreja. Que coisa! E aí que o perigo começa. Como assim, né? Então, imagina, duas pessoas que servem juntas, mas elas começam a se importar mais com o que o outro pensa, muitas vezes, do que com o que Deus pensa, né? Imagina aquele amigo, né, que quando ele não está junto com você, quando ele não está buscando a Deus com você, você se afasta de Deus, a sua fé se esfria. Ou quando uma pressão do grupo, ali dentro do próprio ministério, todo mundo faz aquilo porque o fulano faz, e o que o Espírito mandou, né? Ou quando alguém, por exemplo, se cala diante de um erro para não gerar conflito, para preservar uma amizade, em vez de defender a verdade. Ou quando o relacionamento entre um líder e um liderado, ele vira, na verdade, dependência emocional. A pessoa vive buscando a aprovação do outro para se sentir firme com Deus, né? Ou quando a comunhão cristã, que bênção, né? Algo para ter profundidade espiritual também, né? Ela só se resume em rodinha social. É muita risadinha, afinidade. Não, é maravilhoso você se juntar com seus irmãos para brincar, para contar piada, para dar risada, né? Tantas coisas legais. Mas vira só rodinha social, né? E nós somos chamados para algo diferente. Não para nos ajustarmos uns aos outros, mas para nos ajustarmos a Deus. E quando uma amizade, mesmo que ela seja bênção, piedosa, né, vamos dizer assim, começa a ocupar o lugar da comunhão direta com o Pai, ela se torna um véu de obscuridade, como o Tozer disse. E nada é mais bonito do que a amizade cristã verdadeira.
Será que a gente realmente, as nossas amizades cristãs são cristãs verdadeiras? Né? Será que a gente consegue enxergar a alma do nosso irmão? Aquela que vai nos elevar a um outro nível, para mais perto de Cristo? Mas quando isso se torna substituto da presença de Deus, o mesmo amor que deveria fortalecer a gente começa a nos cegar, começa até a nos enfraquecer. Que coisa, meus queridos. Um outro véu, o véu da posição. Esse é também bem perigoso, porque ele é elegante, né? E talvez difícil de reconhecer. Também me coloco aqui como escrutínios, talvez seja um dos mais resistentes, porque um dos pontos é que ele vai se confundir com a identidade. Você começa a se definir a partir do seu cargo, do seu ministério, da sua influência, do seu prestígio, mas a verdade é que qualquer posição, até aquelas voluntárias, elas podem se transformar num ídolo disfarçado de serviço, né? Meu irmão, porque às vezes o cargo na igreja, ele passa a ser mais importante para nós do que a comunhão com Deus. E o ministério começa bem, mas ele começa a virar identidade. Se tirar o meu cargo, quem que eu sou? Né? Reconhecimento das pessoas, mais que o seu testemunho diante de Deus. Né? Você não ministra mais para edificar, você ministra para ser notado. Né? O Léo vai ministrar lá no louvor. Nossa, olha como ele ministra, olha como ele fala, olha só. É isso. Ou às vezes quando um líder, ele não consegue mais ouvir conselhos, porque ele acredita que ele já está num outro patamar espiritual, um nível espiritual maior. Né? Ou eu aceito servir, mas eu preciso ser visto, eu preciso ser mencionado, eu preciso ser aplaudido. Se isso não acontecer, eu fico ofendido. Ou quando um título de líder, pastor, coordenador, intercessor, líder de célula, ministro, ele passa a definir o valor da pessoa e não mais o coração de servo. Meu irmão, sabe de quem eu tô falando agora? Eu tô falando de mim, Leonardo Lemos. Tô falando de mim. Se você tá olhando pra você agora, eu acho uma boa você olhar pra você agora. Porque esse tipo de coisa não é pra gente olhar pro outro irmão. Ah, eu conheço o irmão assim. Não, não. Eu conheço também, irmão. É você mesmo. Isso eu. Entra naquelas coisas, meus queridos. A pessoa se prende tanto ao ministério que se você tirar o microfone dela, ela não sabe mais adorar a Deus. Porque não é adoração, na verdade, é cargo, é visibilidade. Né? A obediência na verdade, você troca a obediência por status. Ela quer mais atender às expectativas de um grupo do que a voz do Espírito. Ou quando a sua influência espiritual, ela vira instrumento de controle, né? O líder, a pessoa que está puxando alguma coisa, ela começa a medir sucesso pelo número de seguidores, de views, e não de vidas transformadas, que não tem nada a ver com a lógica do reino de Deus. Então, permitir que o aplauso humano soe mais alto que a voz do Espírito. E quando isso acontece, meu querido, não importa o seu título, não importa o seu tempo de igreja, não importa o seu conhecimento teológico, não importa o seu prestígio, seu coração já se perdeu, o meu coração já se perdeu. E aos olhos dos céus, o problema não é o lugar que você ocupa, mas o trono que você ergueu dentro de si. Né? Então, meus queridos, a mensagem de Tozer é: arranque os véus, todos esses véus. Dinheiro, amizades, posição, né? Parecem inocentes, mas basta um deles para você esconder, para esconder a face de Deus. E alguns cristãos percebem isso, sente que algo está os distanciando, que há uma sombra entre eles e o Senhor, e eles fazem algo a respeito. Senhor, sonda-me, Pai, eu renuncio isso, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, como diz a canção, né? Que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Mas outros, eles vão viver como os israelitas lá em Cades Barneia. Eles chega perto da terra prometida, voltam para o deserto semana após semana. Eles são os peregrinos de banco. Eles vão colecionando areia ali no sapato e não vão atravessar o Jordão. Eles não passam de Cades Barneia, eles não avançam. Não entram na plenitude da comunhão. E o coração, ele se acostuma com o deserto. Acha que isso é a vida com Deus. E esse véu, aquele que um dia parecia leve, acaba se tornando um muro. Pernas mundanas. Meu Deus, por que o povo de Deus não anda? Severino, por que o Jeg empancou? O Jeg empancou, meu filho. O Jeg não quer andar.
Não, meu irmão, não querendo chamar ninguém de jegue aqui, pelo amor de Deus, é só uma brincadeira. Mas pensa naquele jegue, né? Aquele jumento ali, o povo nordestino que empancou, né? Vai e não anda. Por que o crente não anda? Tem que ser empurrado, tem que ser animado toda hora, precisa de um ultra sermão para que a vida dele mova ali alguns centímetros, 1 milímetro. Por quê, meu irmão? A resposta é simples que Tozer dá. Porque nunca criaram pernas espirituais sobre o corpo. E o mais incrível é que a obra já está feita. Deus já fez expiação por nós. Né? Não tem mais nenhum véu, Deus rompeu tudo. A cruz, a obra foi completa. Né? Tudo foi transformado a nosso favor. Tudo que era débito virou crédito. Né? Nossos fracassos, quando a gente entrega a Ele, na verdade viram testemunhos. Né? A nossa sentença de morte, tudo foi transformado. Né? Mas mesmo assim, com a estrada limpa, muitos de nós ainda permanecem parados. Como tivesse alguma coisa prendendo a gente. Como se Deus estivesse distante. Por que então essa lentidão? Né? Em romper esse véu. Face a brilhante sol da justiça. Por que a gente demora tanto para caminhar rumo ao cume da fé? Aquele lugar de maturidade, liberdade e plenitude que nosso espírito deseja. O problema não é Deus. Né? E Deus não nos chamou para ficar na indecisão. Mas, na verdade, para o crescimento. Né? Ele deseja que a gente cresça na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Que a gente persiga e prossiga na perfeição. Não uma perfeição moralista, mas uma santidade madura, né? que respira, que quer se parecer cada vez mais com Cristo. Só que o grande obstáculo, meu querido, é o amor próprio. Ah, como nós nos amamos ainda, né? Nós gostamos demais de nós mesmos. Essa que é a verdade. Nós amamos as nossas vontades, os nossos gostos, a nossa zona de conforto, as nossas razões, né? Nós passamos tanto tempo defendendo o eu, que já deveria ter sido crucificado, e o texto diz que nosso maior esforço, muitas vezes, não é para sermos santos, é para mantermos a cabeça erguida. Olha só. Ô crente difícil, ô crente, né? Como é que fala a palavra? Com a cerviz dura, né? A gente quer parecer espiritual, mas não quer morrer. A gente quer a vida de Cristo, mas não anda no caminho da cruz. E é por isso que a igreja fica mancando. Tem uma perna ali no mundo e a outra quer tocar o céu. Difícil, né? E a vida que anda, né? Na verdade, essas pernas elas vão ser formadas na renúncia. No dia em que o cristão ele decide de parar de buscar tapinha nas costas e começa a buscar o rosto de Deus. No dia em que o meu tempo, meu direito, meu jeito, o meu gosto, eles são trocados pelo seja feita a tua vontade. E aí quando isso acontece, esse corpo espiritual começa a se erguer, a uma musculação da fé. E aquele crente antes frágil, precisa de um empurrão, de um sermão para dar, sabe, eu já preciso de um sermão para dar uma avivada, uma força, tô tão fraco, né? Aquela coisa dependente. Aí ele começa a andar, não por força própria, mas pelo Espírito. Ele sobe, ele cresce, ele planeja, ele escala, não porque ele é o fortão, mas porque ele já não é mais escravo do próprio eu. Enquanto mantemos essa autodefesa, com os punhos cerrados da alma, Tozer cita uma irmã muito piedosa que ali no meio do culto ajudava alguns irmãos e ela falava assim: abra os punhos, meu querido, solte, libera, orar assim, né? Mostra que você ainda está segurando algo, solte, abra as mãos para Deus. É simples, né? Mas bem profundo, porque muitas vezes o que nos afasta não é grandes pecados, mas são coisas tolas, são pequenos controles, são esses véis, né? Ou a gente tentando se justificar diante de Deus. Olha que coisa tola. Ou pior, a gente acha que vai ajudar Deus, né? Deus tem um caminho pra gente. E a gente fala, não, eu tenho outro, eu tenho uma outra forma. Senhor, vá por aqui, vamos por aqui, eu te ajudo, Pai. Né? Igual quando a gente vai lá no dentista e a gente crê realmente ali, né, que a gente vai ensinar o profissional a fazer o trabalho dele, né? Então a gente tensiona mais o dente, né? A gente fala, começa por aqui, empurra por ali. Nós somos exatamente assim com Deus. É um impulso, né? A gente tenta ajudar. E isso é pura tolice. O que a gente precisa é se render. E para isso, meu querido, você precisa ser sincero diante do Senhor e falar, Pai, eu já entendi tudo que o Senhor tem falado no meu coração. E eu não quero mais lutar contigo, Pai. Eu te peço, Senhor, leva tudo. Leva a minha vaidade, o meu orgulho, o meu controle. Leva, Pai, leva. Só não leva a tua presença, Senhor. Não precisa fazer oração bonita. Você não vai impressionar Deus, querido. Deus não se impressiona. Deus, ele se move com um coração verdadeiro.
que não precisa performar diante dele. É isso que Deus deseja. Falando sobre o preço da vida crucificada, é interessante lembrar do versículo que diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E não vai ter para onde correr, meu querido. Nós vamos precisar participar do câmbio do céu. É um câmbio que tem as suas próprias moedas, né? E o primeiro preço é a moeda da segurança. Enquanto a gente insistir em viver uma vida confortável, a gente não vai avançar, né? A fé, ela não cresce numa estufa, num lugar bonitinho. Ela cresce na tempestade. E Bonhoeffer entendeu isso. Ele sabia o que esperava quando ele voltasse para a Alemanha, mas ele renunciou à proteção. Ele abraçou o risco. Ele podia ter escolhido preservar a sua própria segurança, mas ele não ia ter participado do plano de Deus para sua geração. Então, se a sua segurança vale mais que a sua obediência, você nunca vai conhecer o poder dessa vida crucificada. A segurança é o primeiro preço. E é caro, viu? O segundo preço é a conveniência. Cruz não é confortável. Na verdade, ela traz inconveniências. Sacrifício. Noites sem aplausos. Dias sem retorno. É na contramão. Então, nenhum Marte ele achou prático morrer por sua fé, né? Nenhum reformador ele achou oportuno enfrentar impérios. Mas os que deixaram a convivência de lado, eles encontraram a comunhão dos fortes. A escolha é simples. Ou mantemos a nossa comodidade, e aí pense, meu querido, em todas as comodidades que assediam a sua vida, ou nós avançamos rumo à perfeição espiritual. As duas coisas, elas não coexistem. Terceira moeda, né? A moeda do prazer, que é um ídolo. Nós vivemos na geração mais idólatra do prazer de todos os tempos. A gente chama de bênção o que apenas toma nosso tempo, nos distrai. E enquanto o prazer é o centro, a cruz ela vira só um símbolozinho bonitinho para você pendurar, né? Todo santo que caminhou antes de nós, ele aprendeu desde cedo a trocar o prazer pela obediência. Não é questão de ser inimigo da alegria. Então você é uma pessoa que não tem prazer na sua vida, você não desfruta a vida. Não é isso. Na verdade, o que esses santos sabiam é que a alegria verdadeira vem depois da renúncia, não depois do prazer. Quando o coração está livre das correntes do eu quero, eu preciso. Então, quem se apega ao prazer, dificilmente ele sobe ao monte da santidade. Dificilmente, meu irmão. A jornada exige desapego. Aí já nós temos que olhar para muito desses irmãos, né? A gente brinca, né, com os monges, com os puritanos, aquelas pessoas que vivem uma vida mais afastada. Só que a questão aqui, meu irmão, é que se o prazer ele não for consagrado, ele será um ídolo disfarçado. E hoje nós vivemos na era do prazer como filosofia de vida. O importante é o que te dá prazer, é o que me faz feliz. Na verdade, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu preciso de um prazer, eu preciso acessar minha rede social, eu preciso ficar aqui no Reels do YouTube vendo vídeos infinitos, eu preciso maratonar séries, a minha vida é tão difícil, é tão corrida. Eu mereço prazer, eu mereço comer, eu mereço viagens, eu mereço torrar meu dinheiro, eu mereço consumir, eu mereço, é prazer, é prazer, é prazer. E você vai virando um zumbi. Isso se torna um ídolo disfarçado. Outra moeda de troca, a popularidade. E essa tentativa do cristianismo moderno, né, de tentar ser ultra legal, engajado, agradável, né, relevante. Mas o evangelho, ele nunca foi e nunca será um produto, né? Nessa nossa sociedade, onde tudo é um produto, meu irmão, nenhum profeta foi popular em seu tempo. Os apóstolos foram perseguidos. Os reformadores, odiados. E quase todos os homens e mulheres que Deus mais usou, eles tiveram de caminhar contra o vento da aceitação. Você nunca vai achar um homem ou mulher de Deus que ele era aplaudido pelo mundo. O preço desse avanço é o isolamento, na verdade. E o prêmio, só que o prêmio é a comunhão com aquele que também foi rejeitado pelos homens. Se ele foi rejeitado, nós vamos ser rejeitados, meu irmão. Tem algo de muito estranho eu ser aceito pelos homens se nem Jesus foi aceito. Eu sou melhor que Jesus? Algo muito estranho nisso. Então, meu querido, por fim, Deus pede que nós troquemos o sucesso segundo o mundo. O reino de Deus, a régua é invertida.
O ministério de Jesus, aos olhos do mundo, se você usar os parâmetros, foi um fracasso. Não tinha exército, não tinha posses, nem seguidores fiéis até o fim. Pessoas dispostas a morrer por ele, pelo menos ali até a morte na cruz, né? Depois disso, tudo mudou, mas isso aos olhos do mundo. Agora, aos olhos do Pai, foi a maior vitória da história do cosmos, do universo. William Tyndale, ele foi queimado por traduzir a Bíblia e ele morreu sem aplausos. Mas cada palavra que hoje nós lemos é fruto desse fracasso dele. E eis a pergunta: você está disposto a trocar o brilho do sucesso terreno pelo favor silencioso do Pai? Depois de tudo isso, é isso. O caminho da cruz não é e nunca foi sobre perder, foi sobre encontrar. No fim de cada estrada estreita, quando a conveniência já ficou para trás, quando a obediência custou caro e o silêncio de Deus pareceu longo demais, há um clarão. E nesse clarão, ele está lá. Não há aplausos, não há coroas humanas, mas há algo infinitamente maior. O próprio Cristo, esperando com os braços abertos. Toda lágrima, toda renúncia, cada não dito à carne, cada escolha que parecia pequena demais para fazer diferença. Tudo isso se transforma em degraus que conduzem ao olhar dele. E de repente, toda a dor faz sentido. A cruz não foi o fim do caminho, ela foi o portão da presença. Bonhoeffer entendeu isso. A fé que o manteve de pé, ela não foi triunfalista, mas heróica na pureza, firme na obediência, luminosa na entrega. Foi o amor de quem sabia quem o esperava do outro lado. E a vida crucificada é isso, eu repito, e eu insisto. Chegar ao limite do humano e encontrar o divino. É andar pela sombra e descobrir que a luz não estava longe, estava à frente, personificada em Cristo. E quando finalmente o vemos, aleluia, tudo que parecia perda se torna tesouro. Tudo que parecia demora vai se revelar graça. E tudo que parecia morte se transforma em vida eterna. Porque no fim, o evangelho é isso: perder o mundo e ganhar a Cristo.